Fala, vai começar a apresentar. Começou aqui a nossa transmissão, né? Dar boa noite aqui para todo mundo que está participando da nossa live e vai começar a entrar aí. A gente está com a presença aqui do vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, que veio bater um papo com a gente, né, sobre renda básica, né, avaliar, né, as medidas tomadas pelo governo, né, com essa questão sobre a renda básica emergencial, fazer um pouco uma comparação, né, sobre a proposta que ele defende, essa proposta que vai ser implementada agora, né, e que a gente está esperando aí o mais breve possível, e a gente bateu um pouco de papo, né, vai estar aberto às perguntas também de vocês. Quer falar, Renan? Tá. Já posso começar? Posso começar fazendo a primeira pergunta? Bom, gente, boa noite. Prazer. Para quem não me conhece, sou Renan. Estou aqui junto com o Wesley, representando o CASA, né, fazendo essa mediação com essa live, hoje aqui com o Suplicy. E vou começar fazendo a pergunta, né, a primeira pergunta, que é em relação a esse projeto, né, de renda emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, um pouco a revelia, né, da medida inicial apresentada pelo governo, que era de R$200. Essa medida contempla R$600, podendo chegar até 1.200. E eu gostaria de ouvir o vereador Suplicy, o que ele achou desse projeto, se na opinião dele ele foi possível, se ele foi positivo, se ele foi plausível dado o momento, dada a restrição do PEC do teto dos gastos. Mas a avaliação inicial do vereador. Muito boa noite, Freixo Bem e Wesley Diniz, ambos do Sturangel. Neste momento, é importante nós recordarmos o papel que tiveram os estudantes Stuart Angel, a filha de Zuzu Angel, na luta pela democracia e contra a ditadura, que não queremos que volte jamais em nosso país. E é preciso que todos nós estejamos muito atentos. E é uma satisfação, uma honra para mim ter sido convidado para dialogar com você sobre a básica da renda básica emergencial. Este projeto que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram por unanimidade, aliás, são dois os projetos, constitui um passo significativo e importante. Ainda não é a renda básica de cidadania, tal foi aprovada há 16 anos por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, a Lei 10.835, que diz que será instituída no Brasil a cidadania incondicional para todos os habitantes do Brasil e inclusive, para estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, todavia com um parágrafo único, com um parágrafo primeiro que diz será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Portanto, o programa Bolsa Família, que hoje provê uma garantia de renda para as famílias mais carentes, com renda familiar per capita até R$ 178 por mês, constitui um passo na direção da renda básica de cidadania. E considero que desta renda básica emergencial constitui agora um novo passo em direção à renda básica incondicional como um direito a cidadania. Nesta emergência da pandemia provocada pelo coronavírus, que está causando enormes dificuldades para a população brasileira, todos nós estamos recomendados de
permanecer em casa, salvo por situações de super necessidade. Eu, por exemplo, estou ficando na minha residência, mas acho importante esta oportunidade de dialogar ao vivo através da internet. Mas, então, esta quantia mensal que vai ser, segundo a lei aprovada, paga a todas aquelas pessoas que pertencem às famílias cuja renda mensal for até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo per capita, é um passo muito importante e, sobretudo, porque de setores tais como a própria população em situação de rua, e são muitos hoje devido ao aumento do desemprego desses últimos 3, 4 anos que vivemos. Tanto no Rio de Janeiro são mais de 16 mil, aqui em São Paulo são mais de 24 mil, se estima pelo cadastro único que por 33.300. Então, mas também, por exemplo, para as empregadas domésticas diaristas que não estão podendo trabalhar na sua sobrevivência, para os camelôs, para os vendedores ambulantes que estão em dificuldade para vender qualquer coisa hoje nas ruas das cidades brasileiras, ou para os pescadores, para os quilombolas, para os que são mototaxistas, para as empresas de aplicativos ou até os próprios taxistas, enfim, todas as pessoas que exercem atividades informais ou, às vezes, até as formais, mas que agora vão ter dificuldade obter recursos, elas vão ter direito por 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, se a pandemia continuar, porque será renovada. Não sabemos o que vai acontecer, por quanto tempo vamos ter esta pandemia e se nós vamos ter um agravamento da situação de todos os dias nós estamos observando aumento do número de mortos e aumento do número de pessoas que estão infectadas pelo vírus. Então, é algo extremamente sério. Mas, assim como o Bolsa Família é um passo na direção da renda universal, esta renda básica emergencial, ainda que por 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, e possivelmente de forma no futuro também, constitui um passo importante até para que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, os estudantes de economia como vocês, Renan e Wesley, todos nós, eu como professor de economia, como vereador, economista, estamos observando, porque resultará na economia, esse número poderá atingir mais de 54 milhões de pessoas, na medida em que vierem a ter esta remuneração de R$ por mês e que, por exemplo, qual o efeito que o aumento da demanda por bens e serviços resultantes desta renda básica irá significar do ponto de vista de estímulo aos produtores de bens e serviços de primeira necessidade que terão
uma garantia maior de que poderão vender. É claro que, na medida em que pudermos ter a normalização das atividades do comércio, porque, se não for isso, vai haver dificuldades para os próprios comerciantes adquirirem os produtos das fábricas e aí numa cadeia de dificuldades crescentes. Então, todos nós temos que estar muito atentos às recomendações das autoridades da saúde, baseadas no conhecimento científico. E agora, por exemplo, estarmos efetivamente em casa e atendendo às recomendações das autoridades sanitárias. Eu acho muito importante que se está reconhecendo o trabalho do sistema de saúde. Felizmente, a Constituinte de 1988 estabeleceu que o Brasil deveria ter e tem um sistema de saúde de natureza pública unificado, um sistema de saúde que visa atender igualmente a toda e qualquer pessoa que precise de atenção de saúde, inclusive agora para tratar deste vírus, o Covid-19. Então, eu acho que é interessante até que o próprio governo Bolsonaro, embora tão crítico da participação mas tem no ministro da Saúde, Mandetta, uma pessoa que hoje está fazendo com que o Sistema Único de Saúde funcione e dando atenção à população brasileira. E não fosse esse sistema de saúde, teria sido difícil para o próprio governo coordenar as ações de atenção a toda a população, seja a população das grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, seja a população de todo o Nordeste, da Amazônia, dos lugares onde a população é mais dispersa também, e assim por diante. Existe uma lei, né, de sua autoria, de 2005, que prevê a instituição da renda básica, enfim. Você acha, né, qual que é a relação que a gente pode fazer com essa lei, com as medidas que o governo... Desculpa, que eu não consegui ouvir a pergunta. Existe a sua lei, né, de sua autoria, que institui a renda básica, a lei de 2005, né, e que não foi implementada essa lei ainda no Brasil. O que você acha que essa lei serve, né, relacionando ela com as medidas que o governo está tomando a partir de agora? O que a gente pode fazer, o que o governo pode fazer, o que os deputados, os senadores, né, podem utilizar dessa lei para fazer com que, né, a renda básica emergencial se torne, né, um projeto, uma proposta de mais longo prazo, de maior duração? Ficou bastante interrompida. Eu acredito que a pergunta tenha sido: que diferença haveria se nós já tivéssemos a renda básica de cidadania incondicional para todos? Ou seja, esta ainda será restrita para a população mais carente, aquela que ganha até 3 salários mínimos por família. Mas será possível nós observarmos os efeitos durante esse período de 3 mais 3 meses do efeito que terá sobre a demanda de bens e serviços, o estímulo à produção de mais bens e serviços, e que vai acontecer até
do ponto de vista de contribuir para a não recessão. Acho muito interessante e gostaria de observar para vocês que há um local do Brasil que está iniciando uma experiência da renda básica de cidadania, que é a cidade de Maricá, na costa do Rio de Janeiro. Maricá tem algumas vantagens em relação a outros municípios, porque, diante de Maricá, há uma base da Petrobras que rende royalties para o município de Maricá, que, graças a tudo do então prefeito Washington Quaquá, que, depois de ouvir uma explicação sobre as vantagens da renda bruta de 2000 aqui em São Paulo, ele disse a mim: eu gostaria muito de aplicar em Maricá a renda básica. E então o prefeito Washington Quaquá, que agora tem no Fabiano Horta o seu sucessor, então vamos ali começar gradualmente, por etapas, como, aliás, diz a lei nacional. Então, além do programa Bolsa Família, que é lastrado, e interessante que em Maricá se constituiu um banco comunitário denominado Mumbu do Rio, que cruza a cidade, e também foi criada uma moeda social Mumbuca, que é aceita pelo comércio local. E o Banco Comunitário, além de fazer o pagamento das transferências de renda, também de prover o microcrédito para, inclusive, cooperativas que se formam e médias empresas, e a taxa de juros muito baixas, às vezes zero. Então, lá em 2016, começou a renda básica com 10 mumbucas por mês, depois 2017, 20 mumbucas por mês. Quando chegou dezembro de 2019, todas as pessoas, as famílias que ganham até justamente aquelas que, segundo a lei aprovada nesta semana no Congresso Nacional, então, com possibilidade de receber a renda básica emergencial, todas as pessoas nestas famílias, sim, dos 162 mil habitantes de Maricá, 42 mil, um quarto da população, passou a receber 130 mumbucas por mês. E até o final de 2020, serão 40, passarão para 81 mil pessoas, 162 mil habitantes estarão recebendo, e a previsão do governo municipal de Maricá é que até 24, os 162 mil habitantes de Maricá estarão recebendo esses 30 mumbucas de cidadania, que possivelmente o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, que poderá ser aumentado para até 300 mumbucas por mês por pessoa. Não é? Então, eu gostaria de lhes transmitir que, inclusive, vocês, como estudantes de economia, e por terem em alguns professores, como e outros, da Universidade Federal e de Economia, do Instituto de Economia, alguns seus professores estão acompanhando de perto as pesquisas com a população de cá, junto ao Instituto
Jain Family Institute, que está comparando a experiência da renda básica de Maricá com a de Stockton, na Califórnia, lugares do mundo. O prefeito mais jovem dos Estados Unidos, de Stockton, na Califórnia. Então, uma experiência de renda básica para 130 pessoas que foram sorteadas na população, adultos, que passaram a receber $550 mensais para observar uma experiência. Eu gostaria de lhes contar, prezados Renan e Wesley, e aos seus colegas, que tem havido inúmeras experiências de renda básica que podem ser acompanhadas por vocês. Uma delas é extremamente interessante, a que eu fui visitar com a Mônica Dallari em janeiro do ano passado, a Quênia, graças ao instituto que se denomina Give Directly, formado por 4 graduandos do MIT e de Harvard, Give Directly, dando diretamente uma instituição combater a pobreza, e que recebeu um prêmio do Google, mais $25 milhões das empresas do Vale do Silício, inclusive Facebook, e ainda de contribuições físicas a um fundo de $30 milhões e para financiar o pagamento em 44 vilas rurais do Quênia de $22 mensais para todos de 18 anos ou mais, homens e mulheres. Outro conjunto de vilas vai ser no primeiro conjunto, 12 anos, de vilas por 2 anos, de vilas foi feito o pagamento à vista de $550, e nós fomos visitar vilas e pudemos ver o notável efeito positivo de como esta modesta renda básica está tendo efeitos positivos. Por exemplo, vocês estão agora recebendo $22, que corresponde aproximadamente aos R$ 89 a família do Bolsa Família recebe por pessoa. Se estão trabalhando mais ou menos, estamos trabalhando bem mais, porque essa contribuição nos permitiu adquirir mais instrumentos de trabalho ou mais animais, que é vila rural, alguns criam diversos tipos, ou plantar mais alimentos e assim por diante. Qual é a prioridade de vocês? Praticamente todas. É a educação de nossas crianças e dos adolescentes. Que efeitos aqui, por exemplo, para as mulheres? Nós nos sentimos com muito maior autonomia e grau de liberdade. Uma das consequências da renda básica ali no Quênia foi a diminuição da violência contra mulheres em 50%. Também gostaria de recomendar a vocês, inclusive com respeito a trabalhos que possam efetuar, trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, de doutoramento em economia. Por exemplo, eu gostaria de lhes dizer, era 1995, e eu fui ao Alasca ver a experiência do Alaska Permanente do Alasca, que desde os anos 80 passou a pagar um dívida básica a era dos anos 60,
Estou bem, pequena, muitas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil. Então, o prefeito observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto sobre o valor da pesca para instituir, todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. E então, demorou 5 anos para ir à comunidade. Mas, uma vez instituído, deu tão certo que, anos depois, aqui foi designado, eleito governador do estado do Alasca, era Jay Hamilton, que o Alasca, no final dos anos 60, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, eles descobriram enorme reserva petrolífera. No final dos anos 60, era 1976, o governador Jay Hamilton disse aos seus 300 mil habitantes, que hoje já são mais de 750, nós precisamos pegar na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo não é renovável. Vamos, portanto, a declaração dos para instituir um fundo que a todos pertencerá. E então ele quis que todos debatessem e votassem a respeito. E eis que então 76 mil, 38 mil não venceu, e aqueles recursos, então, passaram a ser investidos em US Bonds, títulos de renda fixa de empresas do Alasca, contribuindo para a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive podem ver no site do Alaska Permanent Fund, Fundo Permanente do Alasca, as Bradesco, Itaú Doce, Banco do Brasil, de mais de 200 empresas brasileiras, o que significa que nós colaboramos para que e ainda empreendimentos imobiliários. E, então, de 80 até hoje, o fundo passou de $1 bilhão, 66 bilhões de dólares hoje. Vamos por Hernan Reichmann, que você estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. E então, se lá estivesse, você preencheria uma página, apenas um formulário simples. Resido em tal endereço, se eu viajei foi por tal e qual motivo, aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração e nem o seu patrimônio acumulado, poucas perguntas adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira, e quem assim procedeu, no final de setembro ou começo de outubro, se você estivesse lá, teria recebido nos primeiros anos 80, 300, 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, o dividendo anual foi $3.269 por pessoa, pai, mãe, 3 crianças, cerca de $16.300, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, 1980,
Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah são os dois estados mais dos Estados Unidos. Vocês conhecem o coeficiente Gini, 0,42 para esses dois estados, e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Podemos ver outras experiências que eu também fui conhecer Macau em 2016, a caminho do Congresso Internacional Basic Income lá na Coreia do Sul. Eu parei 2 dias em Macau só para ver esta experiência. Vocês sabem que Macau era uma antiga colônia portuguesa desde o início dos anos 16. E quando Mao Tse-tung venceu a Revolução, formou a República Popular da China, eis que a China absorveu todas as ex-colônias europeias, salvo Macau e Hong Kong, que era do Reino Unido. Mas, quando chegou a República Popular da China, fez um acordo com o Paulo, pelo qual estava a ser da República Popular da China, porém com uma legislação autônoma. Antes, com a República Popular da China, mas com legislação autônoma. Em 1999, o governo de Macau autorizou que cassinos, vocês imaginam que desenvolvimento, enquanto o Brasil recebe 8 a 9 mil turistas por ano, Macau tem recebido 30 milhões de turistas por ano e lá eles têm hoje mais cassinos do que é conhecido por ter tantos cassinos. Pois bem, em 2005, uma forte tensão social em Macau. E o governo legislativo ali, então, resolveram que cerca de 6% da receita municipal advinda dos cassinos, hotéis, serviços, etc., passassem a ser destinados ao pagamento de um welfare taking, uma participação da riqueza de todos os habitantes permanentes que, em 2008, passaram a receber, primeiro, 4.000 patacas, que é a moeda local, depois 5.000, 6.000, 7.000. No ano, 1.000 patacas por habitante, cerca de $1.220 por pessoa. Então, pai, mãe, 3 crianças, dá mais que $6.000, mais de $500 por mês. E eu perguntei ali o que você acha deste sistema. Em geral, todas as pessoas a quem eu perguntei achavam bastante interessante. Então, sabem que a Finlândia fez uma experiência de renda básica 560 para 2.000 habitantes ali sorteados, que Stockton, a cidade da Califórnia, então também está fazendo uma experiência. E por exemplo, eu também visitei na Namíbia a vila de Otiveiro, onde por 3 anos se pagou algo como $12 para 1.000 habitantes, numa vila rural muito pobre, com efeitos muito positivos, a ponto de o novo presidente da Namíbia, que foi um dos que contribuiu para que aquela experiência se realizasse, foi eleito presidente da Namíbia, anunciou que até 2025, no seu plano de combate à pobreza, a renda básica
terá um papel fundamental e designou para seu ministro da pobreza o bispo Zefania Cameta, que é justamente o presidente da Namibia for a Basic, que é responsável pela realização desta experiência. Ou seja, é muito interessante, mais do que quando eu com a lei da renda básica de cidadania, nesses 16 anos cresceu enormemente o interesse praticamente em todos os continentes, nos mais diversos países, e muitas experiências realizadas, e mais ainda em decorrência do coronavírus. Enfim, oi. Eu não posso falar. Alguém tinha ligado, não sei. Estou falando com vocês, não posso ser interrompido. Então, de tal forma que gostaria de lhes dizer se antes que possamos aqui expressar para os estudantes de economia, mas também para todas aquelas pessoas assistindo, afinal de contas, que vantagem em se pagar a toda a população, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica básica, na medida do possível, suficiente para atender necessidades vitais de cada pessoa. Vocês gostariam que eu esclarecesse isso? Sim? Com certeza. Sim. Eu não... Sim, agora... Tá. Sim. Então, para isso, vamos primeiro como funciona a família. Hoje, no Brasil, toda a renda familiar por pessoa não atinge R$ 178 direito de receber o benefício do programa Bolsa Família. Se a família não receber sequer R$ 89 por mês por pessoa, então começa um benefício de R$ 89 por mês, mais 41, 2 vezes, 3 vezes 41, 4 41, 5 vezes 41. Se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas, ou crianças até 15 anos e 11, mais 48, mais 48, se na família houver 1 ou 2 adolescentes a 18 anos. A realidade, se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde. O nenê, durante aqueles 9 meses, ela já tem direito aos R$ 41. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na saúde para realizarem as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses precisam frequentar ao menos 85% das aulas. Os adolescentes, ao menos 5% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma de 13 instituiu o programa Brasil Carinhoso, que complementa o programa Bolsa Família, que está dentro destes parâmetros que eu acabo de descrever. Recebe o Bolsa Família. Se somarmos
a renda da família, isto é, do pai da mãe, de quem mais tiver renda, com o benefício que eu descrevi, e dividir pessoas na família, alcançar ao menos R$ 89 por pessoa, o governo da União complementará o que falta para que a renda familiar per capita se torne pelo menos R$ 89 por mês. E Bolsa Família, portanto, evoluiu de 3,5 milhões de famílias em dezembro de 2003 a mais de 14.200 mil em julho de 2015, chegou, depois aumentou do maio do ano passado, mas daí decresceu. Mas agora está em torno de 200 mil. E contribuiu significativamente, conforme os estudos realizados pelo IPE e tantas instituições reconhecidas pela Mundial, para diminuir a desigualdade e diminuir a pobreza extrema, mas nos últimos 4 anos não teve um efeito tão forte quanto até 2014. Pois bem, este é o programa Bolsa, que beneficia hoje quase um quarto dos 210 milhões de brasileiros e brasileiras que somos hoje. E a renda básica de cidadania, então, como será? Igual para todos. Se forem 210 milhões, todos vão dar renda básica de cidadania suficiente para atender às necessidades vitais de todas as pessoas, desde o nascimento até o falecimento. Que vantagens há? Primeiro, eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinado, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e no dia seguinte recebe um trocado, ou qualquer operação que estamos na rua, na feira, ninguém precisa dizer qual é a sua remuneração nem o patrimônio acumulado. Temos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de renda. Vamos eliminar também o fenômeno quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu inicio esse tanto, e aí vem o governo que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas será que não vai causar ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, homens e mulheres. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo arrancado. Exemplo, mães, quando estão mães, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se desenvolvam, se alimentem com todo carinho. Quando nossos pais e avós são mais idosos, ali estamos juntos. Nas ações, as igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quanto vocês receberam de remuneração para me convidar para fazer essa palestra hoje para vocês, por favor? Nada. Zero. Oi?
Zero? Zero. Então, eu também do centro acadêmico na Escola de Administração de Empresas de São Paulo e me sentia feliz de poder realizar ações que iriam ser interessantes para toda a comunidade. Então, veja, quando Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las e mal conseguiram sobrevivência. Ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que possui a propriedade de bancos, de fábricas, de fazendas, de hotéis, restaurantes, motéis e de propriedades imobiliárias de título. Estas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso a nossa lei maior para o proprietário capitais, eles precisam necessariamente comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola. Portanto, estamos aos que detêm o capital, a possibilidade de receber juros, lucros, aquelas condicionalidades, por que não estender a todos o direito de participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação através de cidadania? Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade? Acredito que você já leu esse livro, se não, faça. Pois ele diz, ele conta que quando ele era menino, no livro ele ressalta que desenvolvimento, se for para buscar maior grau de liberdade para todos. E então ele exemplifica isso o seguinte: quando ele era menino, professor lá na Índia, morava numa boa casa e estava no jardim de casa. De repente entrou um homem correndo, ele havia sido esfaqueado nas costas e ele logo chamou pelo pai e acompanhou seu pai ao hospital. No caminho, o trabalhador Cadeirinha, que minha mulher tinha me avisado para não virar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de bairro, trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E ao chegarem no hospital, eis que Cadeirinha teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen. Tipicamente, Cadeirinha não tinha colocar a sua risco para conseguir um trabalho que lhe desse o sustento da sua família. Ou então, para aquela mulher que, não tendo como dar de comer aqui na praça em São Paulo, ou aquela que vocês conhecem tão bem, personagem do Homem na Estrada, dos Racionais MCs, não é? Do Mano Brown, que não tem no sustento da família, resolve narcotraficantes, não é? A canção, não é verdade, Renan?
Vão cantar? Conhecemos, a gente teve uma palhinha Vocês dela cantam comigo? lá no IE. Um pouco. A gente acompanha você cantando. Homem, Você canta, a a gente sua assiste. finalidade, a sua liberdade, não é? Não é para cantar? Você canta, a gente assiste. Se não é para Você canta e a gente não assiste. entendi. Você É para pode cantar? cantar e a gente prefere assistir. Um pedaço. O homem na estrada reconhece a sua penalidade, a sua liberdade, que foi perdida, traída e quer provar a si que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, e morreram sem no alto assim. Digam que é feliz, se desespera vendo nascer seu filho no berço da miséria. Só tinha como atrair para se tornar bênção. Esse é o palco da história, que por mim será na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal e sujo, porém seu único bem, seu único lar, bem um cheiro horrível de esgoto, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde o céu passou aqui e nunca mais voltou. Posso dizer as palavras tais como elas são mesmo? Os barracos fez uma par de perguntas, logo de filhos da acharam uma mina morta, deviam estar com muita raiva, mano, quanta palavra reconhecível o rosto desse desfigurado. E à noite o corpo ainda estava coberto com ressecado pelo sol jogado, o ML só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com 8 na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa: o que faz dessa situação? Desempregado, então, com má reputação, viver na detenção, ninguém confia no homem, para sempre foi danificada. O homem nada, o homem nada, mais um dia tudo igual. Calor insuportável, 28 graus, faltou rotina, monotonia, não tem para voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas, a rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada. A própria mãe estava embriagada. A ressaca que ele foi julgado, arrastado pela rua. O pobre do elementável linchamento, imaginem só. Ele ficou bem feio, dó. Os ricos fazem outras drogas e falam sobre o poder destrutivo delas. Por outro lado, promove e ganha muito dinheiro com o álcool que é vendido empapuçado. Vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada do Túlio eu já consigo ver. Só vão na escola para comer, apenas nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, em paz? Vou mais porque vocês saíram aqui do ar para mim. É madrugada. Parece normal, mas esse homem desperta, sentindo mal, muito choro latindo. Vamos! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada, insegura, premeditada, já conhecem. Na madrugada da favela não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barco. É a polícia. Passar, cheios de ódio e malícia, filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos
matar na crocodilagem, não vão perder de viagem 15 caras lá fora de diversos calibres, e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, Deus e o meu chá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá mais tempo para nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem mulato aparentando entre 25 e 30 anos, encontrado morto na estrada do Boimirim, sem número. Tudo ainda ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Opa, eu não estou vendo vocês. Então, estamos aqui. para aquela mulher que resolveu vender o seu corpo, para esse personagem, o rapaz que não resolveu ser parte da quadrilha narcotraficante, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica, esta pessoa vai poder ganhar o direito diante de uma única alternativa que lhe surge à frente, mas que vai tirar a sua dignidade, colocar a vida em risco. Ele vai poder dizer, olha, essa renda básica para mim, para cada membro da minha família, eu agora vou ter a possibilidade de, quem sabe, fazer um curso no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao terminar, poder escolher um trabalho mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Ficou claro? Ficou. A gente só queria agradecer, né, a sua participação mais uma vez, essa exposição, né, para os alunos de economia, né, do Instituto de Economia do FRJ. E eu queria só, para finalizar, fazendo duas perguntas, né, voltando um pouquinho sobre esse programa, né, de renda emergencial aprovado pelo governo, que, né, apesar do apoio, né, da sociedade e dos economistas, até ontem, né, não sei se já teve alguma atualização, esse projeto estava parado na mesa do presidente da República, que não sancionou, né, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, só falta a sanção presidencial e está tendo essa demora. O que essa demora, né, do presidente pode causar, né, em questões sociais, né, quais os impactos que podem trazer para a população que está vulnerável, precisando dessa ajuda, desse auxílio emergencial, e na sua avaliação, qual que vai ser, né, os efeitos, né, do estado de bem-estar social do Brasil depois desse coronavírus, né? Se o SUS vai se fortalecer, se o programa de renda básica ele vai voltar à pauta com força, qual que vai ser a trajetória do estado de bem-estar social brasileiro depois dessa pandemia do Covid-19. Novamente, muito obrigado, Suplicy. Finalizar com essas duas perguntinhas. É importante que o governo esteja sensível ao que a sociedade brasileira está dizendo. Centenas de entidades se juntaram junto à rede básica no momento conclamando o governo e o Congresso Nacional a aprovar a renda básica. Não apenas a renda de emergência, caminhar em direção à renda básica da cidadania. E é importante lembrar, quando foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, ele
levantou a mão. Eu juro perante Deus e o brasileiro cumprir a Constituição. Ora, o artigo da Constituição diz: constituem objetivos da República Federativa do Brasil a sociedade livre, justa e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais e regionais e sem qualquer tipo de discriminação, não importa a origem, raça, sexo, idade e condição econômica. Ademais, o presidente Jair Bolsonaro era membro da Comissão de Constituição em dezembro de 2003, quando lá aprovada por, acho que só o Mussi disse: eu já estava convencido do imposto de renda negativo, mas esse negócio de pagar para todos eu ainda não. Ele votou contra, mas Jair Bolsonaro estava lá e não se pronunciou contra. No programa de governo entregue ao Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro disse: vou garantir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, ainda melhor que o Bolsa Família, e de acordo com o que pensam os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Ora, no meu livro, Renda de Cidadania, a Saída pela Porta, há 3 entrevistas com laureados com o Prêmio Nobel de Economia, com Amartya Sen, que foi um diálogo lá no programa Roda Viva, também o James Tobin, que foi um extraordinário economista da tradição keynesiana, e também o Milton Friedman. E então eu realizei uma pergunta para Milton Friedman: o que é que ele acha da renda básica de cidadania. Então, vou dizer para vocês, está na página 321 da 7ª edição, a minha entrevista com Milton Friedman. Como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Resposta de Friedman: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo que for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção. Pois bem, esta resposta de Milton Friedman fez com que Felipe Van Pares, que foi o fundador da rede básica da Basic Commerce Network, no livro Uma Proposta Radical para uma Sociedade, uma Economia Sã, que eu recomendo muito a todos vocês, que peçam para comprar para a biblioteca do Instituto de Economia, que tem o meu prefácio. É um livro traduzido para o português, a edição de 2018, mas ele ressalta nesse livro, e aqui também no comentário que ele faz a respeito do meu livro, esta é uma relação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Então, que chegou a elogiar a renda básica de cidadania numa exposição que fez no primeiro semestre do ano passado, em diálogo com o Paulo arguído pelo deputado Paulo Teixeira, ele efetivamente ir para Bolsonaro cumprir a Constituição e também o seu programa de governo, ele deve caminhar firmemente em direção
básica de condicional e universal para todos. Show. Fechou, Wesley? Oi? A gente quer agradecer, Suplicy, a sua participação, né, durante essa participação esclarecedora. Me agradecer a sua disposição em vir aqui conversar com a gente, discutir o tema. Né, acho que deu para todo mundo refletir um pouco da importância que tem, né, a renda básica, inclusive para eliminar as desigualdades, né, as diferenças sociais no nosso país, né, um país muito desigual, né, com muitas diferenças. E, assim, eu acho que serve o debate para a gente refletir, pensar e, inclusive, cobrar também o governo, né, porque a gente está aí, a renda básica emergencial ainda não está efetivada, né, a gente precisa que o governo coloque isso logo, porque as pessoas estão passando necessidade, estão com fome, quem tem fome tem pressa, e eu acho que o debate serve para isso, para a gente refletir a importância disso, inclusive pensar numa alternativa, né, pós-crise, para que isso seja implementado, né, de forma definitiva. Então, te agradecer pela disponibilidade, pela participação e ajudar a gente sempre aí. Renan, quer falar? Não, fechou. Só agradecer novamente. Olha, permita ainda fazer algumas observações antes de concluirmos. Eu também tenho, daqui a instantes, um ao vivo com Guilherme Boulos. Então, vou precisar daqui a pouco. Mas eu gostaria de ainda falar algumas coisas. Primeiro, eu quero aqui apresentar para vocês este nosso amigo que vocês conhecem. Quem é? Não sei. Pode falar. Não sei. É um dos maiores pensadores da história da humanidade que contribuiu muito para colocar os fundamentos de por que todas as pessoas o necessário para a sua sobrevivência. E ele foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1935 e em 2000 o Papa João Paulo II o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta ética. E há um filme muito bonito que eu recomendo a vocês, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Eu estou me referindo a Thomas More, que viveu na Inglaterra no início do século XVI. E ele estava estudando para ser teologia, até que, antes de se tornar padre, o rei Henrique VIII convidou-o para trabalhar na corte, onde ele se tornou um homem de... Foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica, onde, inclusive, ele começou a escrever. Foi eleito presidente da Câmara dos Comuns. Mas, certo dia, o rei Henrique VIII, que também disse a ele, escreva uma justificativa para eu me casar outra vez, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso. E se vocês forem à Inglaterra e visitarem Londres, logo ao chegar à esquerda, vocês vão ver, assim como que uma enorme nave, como se fosse uma catedral, sem bancos. E no centro tem um círculo onde está escrito: aqui foi julgado e condenado Thomas More, que depois acabou sendo decapitado por causa daquela recusa. Ele escreveu Utopia. No livro primeiro de Utopia, que eu recomendo a vocês, muito gostoso de ler, um momento em que o cardeal Morton e outros estão debatendo que a pena de morte, então instituída na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Vocês sabem que
o presidente da República acredita que é facilitando a distribuição de armas para a população e que vai se diminuir a criminalidade. Será bom ele ler Utopia, porque então o português Rafael Ítalo Deu pondera muito mais estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, 10 anos depois, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a sobre os habitantes de Bruges, ou seja, de bom senso que já Thomas More, depois Thomas Paine e Bertrand Russell e tantos economistas no mais largo espectro passaram a defender. Então, eu gostaria, inclusive, querido Renan, se vocês, logo que passar essa pandemia, né, quem sabe eu teria o maior prazer de voltar aí ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio, aprofundar e daí aprofundar os resultados do que terá ocorrido com a instituição que espero comece a ser paga segunda-feira da renda básica de urgência para todas aquelas pessoas no Brasil que estejam em famílias que ganham até 3 mínimos, mas que logo, logo, se os economistas do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro escrever lá para o Palácio do Planalto, está na hora agora passarmos para a renda básica e direito à cidadania. Já é lei aprovada sancionada pelo presidente Lula, agora, depois dessa experiência, passar da renda básica de emergência para a renda básica universal e para todos. Está combinado? Combinado. Está mais do que convidado para a gente fazer esse debate e a renda básica finalmente ser implementada nesse país, né? Muito obrigado, Suplicy, novamente. Foi, assim, Foi fantástico, né? Dessa vez, não só para os alunos de economia, mas para todo mundo que está assistindo essa live, essa exposição, a gente poder entender o que tem acontecido no Brasil, a importância, né, desse projeto de renda básica emergencial. Peraí, e vamos rumo à renda básica universal dessa vez. Obrigado, Suplicy. Muito bem. Então, um grande abraço para vocês e felicidades. Vamos continuar a nossa batalha. Muito obrigado por este convite, tá? Um abração, beijão para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Fala, turma. Essa foi nosso debate em casa com o atual vereador, né, por São Paulo, Suplicy. A gente vai organizar outras atividades ao longo aí dessa quarentena, para que todo mundo fique em casa, né, aproveitando a sua casa com segurança, mas podendo discutir, enfim, debater. Fica aí a nossa página no Facebook, né, que é o CASA, Centro Acadêmico Stuart Angel, para quem quiser mandar sugestões, mandar, né, pessoas que possam participar dos debates, né, acha que pode melhorar o formato, a gente pode fazer de outro jeito. Fica aqui aberto para todo mundo poder contribuir e ajudar a gente a construir esse espaço aqui coletivo de discussão. E a gente quer, né, que todo mundo se cuide, fique em casa, né? Claro, né? Se puder. Lave as mãos, mandar um abraço e agradecer a todo mundo que esteve presente aí com a gente aí nessa 1h e 14 minutos de live. Até a próxima, a gente se despede por aqui. Tchau, tchau para todo mundo. Beijo, Brasil. Foi.